Boa noite, gente. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que hora que você vai estar presente assistindo essa live. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos. 36 mais ou menos, né? Acho que é 34, 33 e meio mais ou menos, porque nós fomos lançados nesse mundo de plásticos e vidros, né, pela pandemia, que mudou um bocado a nossa vida, a nossa relação política, social. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Afonso usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa azul claro sobre uma blusa branca. Afonso está sentado em frente a uma estante com as prateleiras repletas de livros e artigos de decoração. Hoje, a gente tem a alegria de receber aqui o meu querido conterrâneo, amado amigo, Sérgio Rodrigues, que vem lançar seu mais recente livro, A Vida Futura. Afonso segura o livro nas mãos. Boa noite, meu querido. Afonso, tudo bem? Prazer enorme estar de volta aqui no Sempre um Papo. O jornalista e escritor Sérgio Rodrigues é um homem branco, calvo e de cavanhaque grisalho. Sérgio usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa branca com listras pretas. Ele está sentado em frente a uma estante com livros e com um violão ao fundo. Principalmente para o povo que vai para Muriaé. Hoje não é brincadeira, não. É brincadeira, é brincadeira. Enfim, nós dois somos conterrâneos. Minha mãe é de Muriaé, eu passei minha infância e juventude toda lá. E o Sérgio é de Muriaé. Você falando que você vai para lá? Estou indo agora no final de agosto, passar uma semana lá com a minha mãe. Maravilhoso, maravilhoso. Minhas melhores lembranças, Sérgio, são lá da Fazenda Barra Alegre. Eu acho que, inclusive, outro dia eu estava pensando que eu seria outra pessoa se não tivesse vivido esse período imenso lá em Muriaé, porque essa experiência de cidade pequena e de fazenda, toda eu tive lá. Você também, né? Sim, e era uma cidade diferente também na época, né? A gente já não é mais tão novinho, né, Afonso? E já dá para dizer que era um momento outro, né? Hoje a Muriaé é uma cidade que cresceu muito, né? Ela já tem um outro astral, assim. Na época realmente era muito gostoso, né? Ah, sem dúvida. Por exemplo, eu duvido que algum de vocês que está assistindo aí sabia como era bom andar pisando em bosta de vaca, só para depois ter bicho de pé e deixar o bicho de pé crescer. Você não pode tirar o bicho de pé, não. Deixar crescer para dar cosquinha, para depois você tirar depois que estiver bem grandinho, né? Poxa, palhaçada, desculpa. Gente, vamos voltar para cá. Sérgio, querido, eu queria te pedir uma coisa diferente. Não vou entrar direto com pergunta, não. Vou te dar a palavra. Faz para a gente, por favor, uma apresentação do seu livro. Uma apresentação da Vida Futura. Vamos lá. Vida Futura é um romance de fantasia, é uma comédia que imagina a vinda do fantasma do Machado de Assis, acompanhando o fantasma do José de Alencar, ao Rio de Janeiro do presente, né? O Rio de Janeiro da pandemia. Na verdade, o ano é 2020. Eles chegam aqui em março de 2020, às vésperas de começar oficialmente a pandemia, de ser decretada a pandemia, né? E eles vêm porque o Alencar fica muito revoltado quando recebe a notícia de que tem uma professora carioca à frente de um projeto para reescrever os livros deles. Reescrever os livros deles para adaptar a linguagem, facilitar, enfim, simplificar vocabulário, sintaxe e tal, para que eles sejam mais acessíveis aos leitores do século XXI. O Machado de Assis não dá muita bola para isso, ele chega a dizer, se quer me reescrever, reescreve e tal, mas o Alencar fica possesso e resolve vir puxar o pé da professora para tentar convencê-la a não reescrever. E o Machado resolve acompanhar o Alencar e, embora, como eu falei, ele não tivesse maiores problemas com essa ideia. Ele tem suas próprias razões para voltar ao presente, né, para visitar o nosso presente, e essas razões vão sendo desvendadas ao longo da história aos poucos, né? Melhor não falar quais são. Esse livro
com essa premissa, ele já seria um livro bastante diferente, talvez peculiar, mas ele tem tem uma outra camada e que torna ele mais arriscado ainda. Ele é narrado pelo fantasma do Machado. Isso significa trabalhar um estilo, né, machadiano, que enfim, é o estilo simplesmente do maior escritor da história do Brasil, do maior gênio da literatura brasileira, amplamente reconhecido como tal, que a essa altura já tem até um status meio de mito, né, ou de santo, o que torna mais difícil ainda esse tipo de brincadeira, né, que poderia, eu achava, né, no início, poderia muito bem ser encarado como uma espécie de heresia, tudo. Ser mal recebido, eu tinha esse receio a princípio. Mas por que eu quis ir em frente com esse projeto, que a princípio parecia um projeto meio insano, né? Meio coisa de falta de juízo? Esse é um livro da pandemia, ele é um livro sobre a pandemia e é um livro escrito na pandemia, né? Eu estava, de repente, todos nós estávamos trancados em casa, em definição brutal sobre tudo, né? O mundo parecia ter pernas para o ar. A gente não sabia, enfim, como é que ia ser esse futuro, quanto tempo que ia durar essa pandemia, quantos de nós iam sobreviver no fim das contas. Era um período de muita angústia, todo mundo sabe disso, se lembra disso, porque está muito fresco na nossa memória ainda, né? E eu, além de tudo isso, eu me vi sem nada para escrever. As coisas que eu vinha trabalhando na ficção, elas de repente, diante desse novo mundo, né, dessa nova realidade, é como se a literatura, como eu a entendi até então, fosse incapaz de dar conta, de dar uma resposta artística apropriada a essa maluquice total que tinha virado tudo, né? E eu, de repente, assim, abandonei 1, 2, 3 projetos. Eu acho que outros escritores passaram por isso também, pelo que eu andei conversando com eles. Não foi uma coisa só minha. Era uma percepção de que a linguagem, de repente, precisava ser renovada para dar conta desse novo mundo. E me veio essa ideia de voltar a uma linguagem antiga, uma linguagem de época, né? E buscar esse olhar do Machado de Assis, que é um olhar absolutamente brilhante, para compreender o Brasil do seu tempo, né? E buscar esse olhar emprestado e trazer ele para olhar esse nosso mundo de hoje, né? Esse Rio de Janeiro dominado por milicianos, esses debates culturais muito acalorados, né, e muito polarizados em torno de questões como linguagem neutra e a própria negritude do Machado, né, que é uma questão com a qual ele se defronta rapidamente ao chegar. Quer dizer, quando ele morreu, ele era visto como um escritor sem cor, ou branco, ou quase branco, né? E hoje ele é um escritor negro, o que é muito justo, que ele de fato foi um escritor negro. Mas ele não se colocava assim no seu tempo. Então isso certamente provocaria um estranhamento nesse Machado que está chegando ao nosso presente hoje. Então, assim, tudo isso vou te falar, foi muito divertido de fazer, extremamente divertido. Poucas vezes eu me diverti tanto escrevendo. E muito arriscado, né? Eu comecei isso como uma brincadeira e tal, não sabia se tinha alguma chance de dar certo, era mais uma terapia ocupacional naquele momento de angústia profunda e de solidão e de isolamento que todos nós estávamos passando. E, no entanto, por alguma razão, eu resolvi ir em frente, não parei. Não ficou só na terapia, acabou virando um livro. É um livro que, ao contrário do que eu receava, tem sido recebido muito bem, as pessoas estão entendendo a piada, né? Eu acho que tentar reproduzir o estilo do Machado numa chave realista
seria um erro, né? Seria um completo equívoco. Agora, na chave da comédia, como é o caso desse livro, que tem passagens de comédia mesmo, e tem essa dupla de Alencar e Machado como uma dupla cômica clássica, né, em que o Alencar é meio que o escada para o Machado fazer as suas reflexões filosóficas e tal sobre o mundo. Nessa chave é que eu acho que a coisa pôde funcionar, sabe? Porque é uma brincadeira. O próprio Machado é um grande humorista, né? É um escritor com uma veia cômica extraordinária, um dos grandes humoristas da literatura universal, eu diria, finíssimo humorista, né? Trabalha com ironia, com poucos. Então, eu acho que acabou dando uma liga e eu consegui dizer coisas sobre esse Brasil de hoje que eu não estava conseguindo dizer com a minha linguagem normal, digamos assim. Isso é a vida futura. Pois é nesse ponto que eu já ia te interromper, porque senão a gente fica com muitas perguntas na cabeça. A primeira é a seguinte, curiosamente, quando você me contou que estava escrevendo o livro, né, alguma coisa que a gente já conversou durante esse tempo de escritura, que você tinha abandonado o programa do Pedro Bial para poder se dedicar exclusivamente, que é uma senhora coragem nesse mundo desafiador que a gente vive no tocante à sobrevivência, né? Eu pensei assim, o Sérgio vai fazer o que as pessoas normalmente fazem quando quer fazer um romance localizado em alguém, ou seja, vai lá para o passado. Pois não é que o Sérgio foi lá no passado e trouxe o pessoal para o presente, e como se não bastasse, trouxe também a linguagem, né? Fala desse desafio. Isso foi muito gostoso de fazer, Afonso. Assim, eu acho que eu tenho uma inclinação natural por essa coisa de ser um imitador de vozes, né? Eu gosto de botar a linguagem em primeiro plano, assim, fazer dela meio que um personagem da história, né? Eu acho que todos os meus livros, de uma forma ou de outra, claro que nenhum deles de forma tão radical quanto esse muito mais radical nesse sentido, mas sempre tem um pouco disso, de pegar um discurso de época ou de estilo literário e tal, e trabalhar aquilo. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade para ser quem tinha uma frase boa sobre isso era o Milor, né? O Milor falava, enfim, um escritor sem estilo, né? Ele definia assim. Falando dele mesmo. Enfim, um escritor sem estilo. E é claro que todo mundo tem estilo, você não consegue fugir do estilo, porque mesmo que você adote um estilo diferente em cada livro, isso passa a ser o seu estilo, né? O estilo dele é adotar um estilo em cada livro. Então, assim, não tem como fugir disso. Mas, assim, o meu livro anterior, A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, é um livro de contos em que cada conto é uma viagem completamente diferente, né? Inclusive na linguagem. E eu gosto disso. Eu acho que eu gosto de desnaturalizar a coisa da linguagem, sabe? A linguagem na literatura, a linguagem é meio caminho andado. Mesmo que você, sendo um escritor com outras propostas, sendo um escritor realista e tal, o seu trabalho é deixar a linguagem invisível, né? Mas aquilo, para ficar invisível, dá um trabalho danado também. Nossa. A gente sabe, né? Inclusive, então, a linguagem que você tem que convencer é a si próprio, né? Disso. Sim, exatamente. Quer dizer, eu acho que esse trabalho de linguagem que eu gosto de deixar muito à vista, outros optam por não deixar tanto à vista, pelo contrário, né? A história ganha o primeiro plano, a linguagem fica lá nos bastidores, fingindo que não existe, mas é um trabalho que existe sempre, né? Existe sempre. E essa parte foi gostosa, exigiu bastante pesquisa, eu fui reler o Machado inteiro, né? O que eu mais gostei do livro é que, de fato, longe de dizer que é próximo, ou perto, ou parecido, mas tem o ritmo interno do Machado.
tem um ritmo, a música, uma coisa que é absolutamente sutil, eu diria. Mas tem o ritmo do Machado. Ah, que bom. Que bom que você acha. Não, a ideia é que fique parecido mesmo. Agora, é óbvio que não pode ser o Machado, até porque ele está falando do mundo de hoje, né? Quer dizer, quando eles estão lá no céu, ainda é uma linguagem mais marcada, mais século XIX, mais século XIX. Quando eles descem e eles começam a se deparar com o Rio de Janeiro de hoje, com a miséria, com milicianos e tudo, a linguagem do Machado começa a se contaminar dessa contemporaneidade. E isso também era parte do desafio, né? E fazendo ele perder aos poucos os tiques mais antigos e incorporar palavras novas e tal. A própria palavra milícia, por exemplo, no tempo dele tinha outro sentido, né? Tinha outro sentido. Existe um grande clássico da literatura brasileira, que é o Memória de um Sargento de Milícias. Não é um miliciano, como nós o compreendemos hoje. Era um cara da Guarda Nacional e tal, que era uma instituição oficial do Estado, né? Uma espécie de polícia, né? E então, assim, o Machado vai aprendendo sobre o mundo de hoje e a linguagem dele vai se transformando também. No final, ele é quase um Sérgio Rodrigues, assim, ele escreve quase igual a mim, né? E na verdade, foi um grande alívio eu poder também tirar aquela sobrecasaca do Machado, sabe, que já estava começando a cansar um pouco. Em que campo, Sérgio, essa sua experiência como roteirista, como uma pessoa que escreve para ser visto, né? O roteirista é isso, né? Ele escreve uma coisa que será vista, né? Em que ponto isso interferiu na construção da trama do livro? Eu não sei se interferiu, Afonso. Eu acho que a minha literatura sempre teve muito de visual, mesmo antes da minha experiência como roteirista, ela já era assim. Eu acho que, na verdade, talvez a ordem dos fatores seja outra, né? Eu acho que talvez eu tenha virado roteirista por causa desse olhar já mais baseado no visual, né, que eu tenho, acho que naturalmente. Assim, uma das críticas ao meu primeiro livro, O Homem que Matou o Escritor, que, aliás, está sendo relançado junto com esse, né, como livro de bolso. Fiquei muito contente com essa, você pega com essa volta. O Homem que Matou o Escritor, um pequenininho que está ali. Fiquei muito contente com essa volta, mas houve uma crítica da época, no ano 2000, que falou assim, não, é muito visual, isso é literatura fácil e tal. Existe um certo preconceito de algumas pessoas contra a influência do cinema e da montagem. Afonso segura nas mãos o livro O Homem que Matou o Escritor, de Sérgio Rodrigues. A capa tem o fundo em roxo claro e diversas letras desenhadas com o semblante de um homem e uma caveira. Agora, voltando ao Machado, por que você escolheu o Machado? É o Machado, né? Não tinha outro. Assim, já que você vai fazer uma coisa dessas, que você pegue logo a nossa maior referência, o nosso maior... E, na verdade, não foi nenhuma escolha exatamente. Quando a ideia surgiu, ela já era ligada ao Machado. Quer dizer, não existia assim, a ideia de voltar ao século XIX, veio antes, depois eu escolhi o escritor. As duas coisas vieram juntas. E eu acho que o Machado de Assis é o nosso grande gênio, o nosso grande intérprete mais arguto, mais agudo, assim, da sociedade brasileira. E eu acho que isso está ficando, inclusive, mais claro com o tempo, à medida que o tempo passa. Ele tá ficando cada vez mais atual. Ao contrário do Zé de Alencar, por exemplo, que eu também trouxe lá do céu. E já fui acusado de ter sido um pouco cruel com ele, inclusive. As coisas que acontecem com ele na história são terríveis, né? E sem querer dar spoiler. E ele é um personagem bastante pateta. Assim. Eu não fiz uma pesquisa. Aquele não é o Alencar histórico, não é o Alencar de verdade. Ele está ali para ser escada do Machado. A pesquisa é
do Machado. A pesquisa que quem tinha que parecer realmente com o seu inspirador histórico era o Machado de Assis. O Alencar, que é um escritor que eu acho que tem a sua importância histórica, obviamente, não vou negar isso, mas é um escritor que me interessa muito pouco, né, e acho que ele não sobreviveu muito bem ao tempo que passou desde então. O Alencar é um conservador, é um cara que defendia a escravidão. Ele vem aqui a esse mundo nosso para ter respostas muito, muito chapadas. Assim. Ele se escandaliza com tudo, ele é contra tudo, né? Enquanto o Machado de Assis, que é um sujeito mais esperto, mais lúcido, menos inclinado aos juízos apressados, ele está interessado em entender. Ele sorri das coisas, ele mantém um pé atrás, ele não sai abraçando as novidades de cara, mas ele está interessado em aprender e tentar entender o que aconteceu com o Brasil e o que pode vir a acontecer com o Brasil de agora em diante. O Brasil que ele analisou como ninguém no seu tempo. Isso é interessante, porque você, ao trazer o Machado para o presente, você trouxe o Machado com o olhar que ele tinha naquela época. O Machado era jornalista, cronista, né? Era um homem da rua, né? Era um homem que andava pela rua do Rio de Janeiro. Então, uma das qualidades e das curiosidades que seu livro trouxe para mim é que quando o Machado veio o Machado como ele era para olhar o jeito que está hoje, né? Sim, era esse olhar que me interessava, Afonso, porque justamente eu não estava conseguindo mais enxergar direito as coisas. Acho que nenhum de nós estava, né? De repente, os desafios eram grandes demais e precisava ter um novo jeito de encarar. E, às vezes, a gente recuando um passo ou dois, melhora, né, a nossa visão. Você está muito com o nariz colado num quadro, você perde a perspectiva, você perde a visão geral do quadro, né? E eu acho que foi um pouco isso que eu quis fazer, não com essa clareza toda, porque nada era tão claro naquele momento, mas olhando assim para trás, eu acho que foi exatamente isso que eu busquei fazer, quer dizer, trazer aquele olhar do Machado, que era muito crítico do seu tempo, para ver o que ele ia nos ensinar sobre esse país de hoje. Me conta um pouquinho sobre a questão da negritude do Machado. Em que momento você quis colocar isso no livro de forma que o Machado refletisse sobre o assunto? Como é que foi esse engendramento? Olha, foi uma das primeiras coisas que eu vi que eu seria obrigado a fazer. Não foi nenhuma coisa que eu tenha escolhido fazer. Não tinha como fugir dessa questão, né? O Machado de Assis, a figura pública do Machado de Assis, passou por uma transformação muito grande nos últimos anos. Uma transformação puxada pelo movimento negro, uma transformação muito justa, inclusive, né? Porque, de fato, ele ser reivindicado como negro, como orgulho da raça negra, é perfeito, é legítimo, ele de fato foi, né? Ele era hoje em dia o pessoal não gosta muito mais da palavra mulato, né? Mas ele era um mestiço de pele relativamente clara que tentou passar por branco naquela sociedade. Enfim, inclusive já foi acusado em outros momentos históricos de ser um traidor da raça por causa disso. O Machado não se colocou publicamente como um abolicionista, ele não libertou pessoas como Luiz Gama, por exemplo, né? Ele é um sujeito que tentou ali fazer aquele jogo do seu tempo, né? Ele vinha de uma origem muito humilde, né? Muito pobre, teve a sorte de ser criado ali numa casa rica e ter acesso a livros e a educação, e o resto a inteligência brilhante dele fez, né? Levou ele por um caminho de aceitação naquela sociedade profundamente racista, né? Eu acho que assim, não se trata de julgar o Machado, dizer que ele estava certo, estava errado, são fatos históricos, né? Agora,
também não seria justo dizer que ele é um sujeito que não se preocupava com essas questões. Algumas histórias do Machado são, assim, com certeza, as mais lúcidas, as mais devastadoras, ao retratar a escravidão. Né? Tem um conto chamado Pai contra Mãe, que é um conto até menos conhecido do Machado, que eu recomendo assim, a todo mundo. Vai correndo ler um conto chamado Pai contra Mãe. Agora, já anotei, Pai contra Mãe. Pai contra Mãe. É uma coisa, Afonso, de uma violência, rapaz, uma violência que antecipa Rubem Fonseca, sem brincadeira. E é um retrato devastador assim, do problema moral insolúvel que tem uma sociedade como aquela, né, baseada no trabalho de pessoas escravizadas. E ele assim, ele estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e o jogo dele não era o da luta política, porque não era esse o perfil dele. Agora, o jogo dele era o quê? Era fazer um retrato literário, artístico daquilo ali, que iria sobreviver aos séculos, como Pai contra Mãe vai sobreviver aos séculos, como o retrato mais, talvez o retrato mais perfeito e mais inquietante e perturbador de uma sociedade doente. Então, não se trata de dizer que o Machado de Assis não fez o suficiente pela sua raça. Eu acho que ele fez ao modo dele, né? E acho muito legal que ele esteja sendo hoje visto e entendido e revalorizado como um escritor negro, inclusive nas escolas. Hoje em dia, no nosso tempo, a gente aprendia que o Machado de Assis era um escritor ponto, né? O escritor sem cor é um escritor branco, né? A única raça que tem o privilégio de não ser mencionada numa sociedade racista é a raça que é dominante. Então, claro. Se você fala Machado de Assis é um escritor brasileiro, todo mundo já visualiza um escritor branco. Não precisa nem clarear as fotos, como também se fez, né? Agora, hoje a gente já não vê assim, e eu acho muito bom, muito justo que já não veja. Por outro lado, assim, o Machado não é uma bandeira muito fácil de carregar, justamente por causa dessas ambiguidades dele, né? O Luiz Gama é uma bandeira muito mais óbvia de luta, de inconformismo, de revolta, de revolução que abala as estruturas do racismo. A Carolina de Jesus é uma bandeira muito mais clara não, muito mais negra, né? Muito mais unívoca, né? O Machado tem as suas ambiguidades, o Machado é todo difícil de pegar, né? E essa riqueza do personagem eu queria trazer para dentro do livro também. Não, ele não rejeita o fato de ser hoje, quando ele descobre que hoje ele é negro, ele não rejeita isso, também não abraça isso correndo. Isso é algo que ele vai, aos poucos, assimilando ao longo da história. Gente, nós estamos aqui, você que está nos assistindo, estamos aqui falando sobre o livro A Vida Futura. A capa mostra o Corcovado, no Rio de Janeiro, em tons verdes, cercado por um mar laranja, sob um céu de tons rosa, onde estão os semblantes de Machado de Assis e José de Alencar. Você já falou, na hora que você faz essa eleição de temas para escrever os livros, você já pensou que você falou de música, falou de futebol, ou seja, esse elenco de assuntos que são muito próximos da nossa realidade. Os seus próprios artigos na Folha, por mais que sejam associados à língua portuguesa, né, aliás, uma coluna de língua portuguesa, são muito calcados no real, na política, na vida comum, né? Como é que você faz Você já fez esse balançozinho assim para trás? Já olhou e viu que está falando de vários assuntos assim? Eu acho que tudo isso, Afonso, acaba tendo um fio assim, que unifica tudo isso, que é a preocupação com a identidade brasileira. O que é esse país? O que significa ser brasileiro no mundo, né?
E eu acho que isso é assim, e eu acabo trabalhando isso, eu acho que é quase uma obsessão mesmo. É curioso que outro dia eu estava pensando, será que as novas gerações, o pessoal que hoje tem 20 e poucos anos, está tão preocupado assim com o que seria o Brasil? Ou isso é uma preocupação da minha geração, das gerações mais que vieram antes de nós, que ficavam nessa coisa de pensar o Brasil, os modernistas pensavam o Brasil, depois o tropicalismo pensava o Brasil, né? Todos nós queríamos entender o que país é esse e o que a gente pode contribuir de original para o mundo e tal. Eu não sei se essas questões ainda fazem muito sentido para quem tem 20 anos. Para mim, fazem, e eu acho que todos os meus livros acabam sendo uma tentativa de responder artisticamente a isso, né? Não como ensaio, mas quando eu pego, por exemplo, o futebol, quando eu vou lá na figura do Pelé, ou quando eu pego o Nelson Rodrigues, essa minha mania de pegar personagens reais e trazer para dentro da ficção, né? Eu tô pegando grandes emblemas da nacionalidade, né? Não são brasileiros quaisquer, não é o brasileiro comum. É essa coisa do mito que, enfim, aí eu trago para a história, tanto para trabalhar o que ele tem de mitológico, quanto para desmistificar ao mesmo tempo. É um movimento complexo de desmistificação, né? E, ao mesmo tempo, de reconhecimento do valor cultural desse mito. Eu acho que tudo isso é enraizado numa grande preocupação assim, com o Brasil. E agora o Brasil está inspirando mais preocupação ainda, né, do que nunca. Sérgio, vamos fazer um elogio, Vossa Excelência, aqui. Gostamos disso. Nós gostamos. É muito difícil ser um escritor profissional nesse país. Então, na hora que você falou que ia sair do programa, eu entendi um pouquinho, em primeiro lugar, o chamado, né? É o tal do chamado da ficção. É o tal do chamado da literatura que ou você rejeita, né, como muitos amigos nossos abriram mão por questões de sobrevivência, ou você cede e segue. Você cedeu, seguiu e nos deu essa beleza de livro aqui. Fala um pouquinho sobre isso, meu irmão. Olha, Afonso, na verdade, assim, foi uma intimação, né? O nosso Machado me obrigou a fazer isso, eu não tive escolha, né? Eu já trabalhei, assim, como jornalista profissional por 40 anos, assim, ainda trabalho, né? Então, assim, eu tenho 40 anos de carreira, né? Quase redondo já. Ao longo desses 40 anos, a literatura sempre foi feita nas horas vagas, justamente por causa disso, porque, né, você precisa lá garantir o ganha-pão e tal, não sei o quê. Por sorte, a minha carreira jornalística é uma carreira bem-sucedida, que garantiu o ganha-pão muito bem, e estava sempre exigindo a maior parte do meu tempo, né? Consegui escrever os meus livros, lançar os meus livros, esse é o meu 11º livro, né? Eu consegui fazer isso ali nas brechas e tudo, com, né, fim de semana, enfim, tarde da noite, aquelas coisas que a gente sabe como são, né? Quando chegou ali na pandemia, né, que a gente não sabia mais quanto tempo ia ter de vida, né, e eu me vi ainda nessa situação de escrever nas horas vagas que, no caso da pandemia, do trabalho em casa, foram ficando cada vez mais raras, né? Eu achei que já era suficiente, sabe? Que se eu não tomasse, naquele momento, a atitude de botar a literatura em primeiro plano na minha vida, eu não ia botar nunca mais. Eu ia fazer isso quando? Aos 80 anos de idade? Aos 80 anos provavelmente eu já não vou ter mais o que dizer, né? Se é que eu vou estar vivo. Então, houve na verdade, uma premência, assim, uma urgência. É agora, sabe? É agora. Tem esse livro aqui exigindo ser escrito. E
fizemos contas aqui em casa, eu e a Heloísa. Enfim, tem colchão aí que foi acumulado ao longo desse tempo. Vamos lá, dá para fazer sem maiores riscos, né? Eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo, a gente tem os freelas aqui e ali, tem o curso de escrita literária, que tem sempre uma procura grande. Mantém a palavra do Bial firme, que eu adoro a palavra do Bial. Tem a palavra do Bial, que é um quadro fixo, que eu continuo ligado ao programa por meio dele, né? Embora não seja mais da equipe de roteiristas do dia a dia. Eu continuo escrevendo, junto com o Pedro, esse quadro que vai ao ar aos domingos no Instagram, né? E, enfim, é isso. É tentar viver de literatura e do que tem em torno da literatura, né? Porque eu sempre... Uma vez eu perguntei para o Luiz Fernando Veríssimo, ele estava no auge dos livros, vendendo pra caramba e tal, um dos grandes vendedores de livros do Brasil, né? E eu perguntei pro Luiz Fernando se ele vivia de literatura. Ele falou, olha, não. Eu vivo das colunas de jornal. E ele escrevia coluna todo dia na época. Eu vivo das colunas, porque o livro, assim, no momento que você lança o livro, ele vende e tal. Depois ele cai. E você não pode... né? Você tem a conta para pagar todo mês. Não dá para um mês você ganhar bem, no outro você não ganhar. Então, o que segura, o que dá regularidade são as colunas de jornal. E eu entendi perfeitamente o que ele estava dizendo. A literatura te permite uma profissionalização. Sim, eu acho que se você for bem sucedido, se você jogar as cartas direitinho, dá. Agora, não imagine que isso vai vir tudo dos livros, dos direitos autorais. Os livros abrem outras portas, né, para outros tipos de atividade, de ofícios, de coisas que você pode fazer ali em torno da literatura, né? E eu estou nessa hoje, tá dando para segurar as pontas bem legal. Vou fazer uma provocação. Você levaria o Machado para o presente de outro país? Para o presente de outro, para ele falar de outro país, não. Não levaria, não, porque o Machado nunca saiu do Brasil, né? Ele mal saiu do Rio de Janeiro, né? Ele era um sujeito profundamente local, assim. Engraçado, o Nelson Rodrigues, que é uma outra grande admiração que eu tenho, e que também está nesse livro, né? Também aparece, é um personagem coadjuvante, mas um coadjuvante muito importante da vida futura. O Nelson Rodrigues também era outro, ele é de Pernambuco, né? Ele não é carioca, mas ele chegou aqui muito pequenininho. E nunca saiu. Ele dizia daquelas frases maravilhosas do Nelson, né? Ele dizia assim, em Bangu eu já me sinto num exílio de Gonçalves Dias. E eu acho que o Machado, que também não foi muito longe, foi a Vassouras e tal, assim, ficou só no entorno da cidade, ele não viajaria bem, não. O negócio dele era olhar aqui para nós. Maravilhoso. Já está pensando em próximo livro, Sérgio? Mais ou menos, mas muito vago ainda. Eu estou ainda no turbilhão aí do lançamento da Vida Futura, não estou conseguindo ver muito longe, não, mas tem algumas ideias, inclusive algumas daquelas ideias que eu falei que eu tive que abandonar em 2020, 2021, elas não morreram, né? Era uma impressão, era uma ilusão também. O mundo vai entrando nos eixos, aos poucos, né? A gente torce para que realmente as coisas melhorem, a gente está precisando muito que elas melhorem. O mundo vai entrando nos eixos e aquelas ideias que a gente achou que já não serviam mais podem voltar a valer. Eu tô ansioso para retomar algumas delas e ver se elas ainda estão vivas. Acho que sim. A gente, agora é o seguinte, falamos bastante do livro, eu tenho uma coisa para contar para vocês aqui, que inclusive o Bial falou ontem. Este ser humano carequinha que está falando aí na nossa frente é um excelente letrista.
Eu queria que você falasse um pouquinho da sua parceria com o Lula Ribeiro. Pô, a parceria com o Lula, você é uma espécie de padrinho, né? Porque a gente se conheceu no Frei Araxá, né? E a partir dali a gente começou a tentar compor alguma coisa e tal, mas na verdade a coisa só engrenou mesmo na pandemia, sempre a pandemia, né? Tá a gente falando dela aqui, não adianta, foi marcante demais na nossa vida, né? A gente não vai nunca deixar de falar daqueles anos ali de 20 e 21. Mas na pandemia a gente começou, eu e o Lula começamos a trocar WhatsApp, mensagens e tal, e compor loucamente, compor desenfreadamente. Eu acho que tinha muito a ver com aquele momento também, foi uma forma que a gente encontrou de sobreviver, né, de manter a saúde mental naquele momento. O Lula começou a me mandar música pelo WhatsApp, arquivo de áudio, ele com o violão, falando lá, 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 e eu devolvia a letra. E às vezes tinha uma volta, uma outro ajuste ou outro, às vezes não, às vezes já de cara já estava pronto. E a gente descobriu uma afinidade incrível, uma facilidade muito grande para compor. E eu já tenho um trabalho assim como letrista desde sempre, assim, desde garoto. Eu sempre brinquei muito com isso, toco um pouco de violão, mas sempre tive parceiros que tocavam melhor do que eu era mais o letrista. Letra de música é uma coisa específica, né? É uma forma de poesia, sem dúvida, mas não é exatamente. As regras são outras, né? Ela tem que ser mais ouvida, enfim, tem que conversar com aquela linha melódica, conversar com a base rítmica. Ela tem outras regras que eu acho que no começo, como todo mundo, eu desobedecia loucamente quando eu tinha 18 anos, estava aprendendo a fazer aquilo, ficava meio esquisito, escrevia um poema, achava bonito, botava música e ficava horrível. Hoje eu acho que assim já tem uma certa maturidade nisso, na compreensão da letra de música, e a gente começou a fazer uma atrás da outra. Fizemos 32 canções na pandemia. 32, foi até difícil escolher as 10 que estão incluídas no disco, né, que o Lula está lançando agora no início de setembro, chamado Vida Haverá. É um disco só de músicas nossas, né, um disco bastante autoral, que também conversa com esse momento da pandemia e tal, apontando para frente, né, apontando para a superação disso. Né? Daí o nome Vida Haverá, porque haverá, né? E haverá. Pura e a vida haverá. E engraçado, né? Exatamente. Você me de Minas, mas passou grande parte da vida no Rio. Lula de Aracaju, né? Sergipano, passou grande parte da vida no Rio. Agora Lula é mais mineiro, né? Ou seja, a trajetória de duas pessoas que passaram pelo Brasil inteiro, mas cruzadas por Minas Gerais, né? Por Minas Gerais, exatamente. Onde nós nos conhecemos, inclusive. Né? Eu acho isso interessante, porque eu não sei quem é mais mineiro nessa história. Os dois são um pouco mineiros e ao mesmo tempo, não são inteiramente. Né? Eu acho que talvez o Lula, por incrível que pareça, seja o mais mineiro hoje dessa dupla, sabe? A música quantos anos com Sueli Machado? A música do Lula tem muito a ver com o Nordeste também, tem muito a ver com o Rio, com o samba, né, que ele gosta. Mas eu vejo uma sonoridade muito mineira ali. E eu acho que buscar a tradução disso em palavras, para mim, foi sempre
ao mesmo tempo um grande desafio e um grande prazer. Gente, nós ficamos até agora esse papo delicioso conversando com Sérgio Rodrigues. Afonso exibe novamente nas mãos o livro A Vida Futura de Sérgio Rodrigues. Sobre o livro novo do Sérgio, essa delícia de ficção com comédia, história, realidade, muita realidade também, que vocês vão adorar, tá? E logo depois, A Vida Futura virá A Vida Verá, essa incursão do Sérgio na música, coisa que para ele tira de letra, né? Já incursou, já foi em tanto nessa praia, né, Sérgio? Eu queria agradecer muito a Raíssa Medeiros. Raíssa, muito obrigado pelo seu trabalho, a intérprete de Libras, que está conosco. Muito obrigado, Raíssa. E pedir ao Serginho que faça o encerramento desse nosso papo. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Afonso. É sempre um prazer, sempre um papo, sempre um prazer. Fica aí, eu deixo aí o convite ao pessoal para a leitura, né, da Vida Futura. É um livro que, como você destacou bem, quer dizer, ele é uma fantasia, ele é uma comédia, mas ele é um livro que está tentando falar de coisas muito sérias de hoje, né? Inclusive, talvez a definição mais correta dele como gênero fosse tragicomédia, porque tem um lado muito duro ali que o Machado de Assis vai encontrar. O Brasil não está num momento histórico legal. Eu acho que o Brasil, dos últimos 4 anos, é um país em crise profunda de valores, política, econômica, e principalmente de valores, crise moral, né? Mas o precisa decidir o que ele quer ser, né, na vida futura dele. E acho que tem uma disputa hoje em curso pela alma do Brasil. Acho mesmo. Já que eu estava falando aqui, né, que eu fico muito preocupado com o Brasil, estou sempre tentando falar do Brasil, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo. Eu vejo hoje uma disputa muito violenta, muito acirrada pela alma do Brasil, que vai determinar qual vai ser a nossa vida futura. Eu espero que o Bolsonaro não se reeleja, isso seria catastrófico, absolutamente catastrófico. Enfim, mas eu tenho muita esperança de que a gente vai ter uma vida futura melhor. Eu tenho filhos e, enfim, isso para mim é inegociável. A gente tem que transformar esse país num lugar melhor, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço, muito obrigado a vocês que nos assistiram e até a próxima. Um abração, Afonso. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.